Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes de Israel. Não é muito comum, mas também não é nenhum absurdo. Eu convido os irmãos a abrirem no livro de Juízes, no seu capítulo 13. E à medida em que vamos discorrendo os textos da palavra do Senhor, nós faremos a exposição e faremos possíveis aplicações desses textos. Tá? Então, Juízes, a partir do capítulo 13. Se Deus assim nos permitir, nós assim o faremos até o capítulo 16 e traremos da parte do Senhor ensinamentos para esta congregação muito querida e abençoada da parte do Senhor. E por isso, antes de lermos o texto da palavra do Senhor, nós vamos orar pedindo ao Senhor orientação. Eu tenho certeza que se você já se deslocou aqui, o seu coração já encontra-se em brasa para receber a palavra do Senhor, para aprender a palavra do Senhor e assim oferecer a Ele um culto santo e bendito. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dirigiu e o Senhor nos conduziu até aqui e nada, Pai, nos impediu. Eu quero sim, ó Pai, te agradecer por isso. Eu quero agradecer o Senhor porque o Senhor ainda nos dá a graça de rever irmãos, de ver, ó Pai, que a tua obra, que a obra é realmente do Senhor, ó Pai. Porque podem entrar, sair pessoas, ó Pai, mas o Senhor é fiel e permanece, ó Pai. Eu quero te louvar e te bendizer por isso, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, condição de falarmos da tua palavra. Dá-nos, ó Pai, condição de mentalizarmos a tua palavra. Dá-nos condição, ó Pai, de vivermos a tua palavra. Perdoa o nosso pecado para que sejamos mais parecidos com teu Filho Jesus. Nós assim oramos agradecidos, pois o fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Juízes capítulo 13 é onde iniciaremos. Aqui nós encontramos a vida de Sansão. Nós encontramos nas artes, principalmente na dramaturgia, esse texto, esse personagem bíblico, ele foi muito explorado. Explorado no teatro, encenado no teatro, ele foi explorado nas novelas bíblicas, ele foi explorado em filmes e também em alguns documentários. E a nossa intenção, como toda a Escritura, é apontar a Cristo. Um homem forte, mas fraco, que nos aponta aquele que parecia fraco, mas foi forte, e é forte. Eu convido você a prestar atenção nesses primeiros versos. E aqui encontramos semelhanças com o nosso Senhor e Salvador Jesus, que diz assim o texto, Juízes 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este era o cenário de Juízes, nós encontramos por diversas vezes essa fala, cada um faz aquilo que acha que é correto e faz diante dos seus olhos. Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Milagre, irmãos. A semelhança com Jesus é que também Sansão foi anunciado. Um anjo anunciou. Uma mulher estéril. A Bíblia não nos revela o nome da mãe de Sansão, mas o seu pai, Manoá.
E aqui eu quero chamar a atenção, você jovem, você adolescente, você que ainda não professou a fé ao Senhor. Se você é nascido de pais crentes, se o teu pai e a tua mãe servem ao Senhor Jesus, acredite, existe uma aliança com os filhos. Você talvez não tenha noção do que é um pai e uma mãe gerar um filho. A espera, o carinho, a guarda dos seus dias. Nenhum pai e nenhuma mãe cria um filho para que esse se perca. Nenhum pai e nenhuma mãe quer perder o filho para as drogas. Nenhum pai e nenhuma mãe quer perder o filho ao mundo. E eu gostaria que as crianças estivessem aqui e eu pudesse pegar no ombrinho delas e falar assim: pequenino, há aliança na sua vida. Há um projeto de Deus na sua vida. Sansão, ele nada mais ele tipifica o povo de Israel. Israel tinha a Torá como base. Sansão tem um voto. O voto nazireu. A sua vida não poderia ter bebidas, não poderia tocar em coisas imundas e a navalha não poderia passar sobre a sua cabeça. Esse é o contexto em que Sansão foi criado. A sua vida é uma vida de entrega. É um homem prometido de Deus, entregue aos pais, ser criado para servir ao Deus Altíssimo. E aqui diz a Escritura que ele começaria a livrar Israel dos filisteus. Esse é o sentido. E se você, meu jovem, minha jovem, está aqui nessa noite, está meio perdido, sem saber o que fazer, e muita coisa na cabeça, o que é isso, o que é aquilo, para que lado eu corro, às vezes você vem só prestar um serviço ao Senhor, tipo, não vejo a hora disso aqui terminar. Não, aqui servimos a um Deus Altíssimo, a um Deus soberano, a um Deus que rege todas as coisas, a um Deus que é o dono desta igreja, a um Deus que é misericordioso, a um Deus que salva, a um Deus piedoso. E é esse Deus que nós, como filhos da aliança, servimos e fomos criados para tal. O texto ainda prossegue. Diz que Manoá, lá no seu verso 8, Manoá, ele ora ao Senhor, porque a sua esposa havia recebido a notícia do anjo. Manoá, ele ora, ele diz ao Senhor: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez. Veio outra vez a mulher quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Ou seja, na primeira aparição ela estava sozinha e agora Manoá quer a confirmação disso. Diz a Bíblia que Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez a mulher quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido. Aí ela corre e se apressa, pois a mulher noticiou ao seu marido, ele disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a mulher, e tendo chegado o homem, ele disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Amados irmãos, é interessante, né? A primeira a receber a notícia da gravidez é a esposa de Manoá. E assim como acontece na maioria das vezes, quem tem a confirmação da concepção é a mulher. Alguma coisa lá atrasa, um enjoo chega, uma coisa diferente acontece, um ser começa a surgir dentro dela, ela chega para o marido e fala: estou grávida. Alegria, enfim. É dito que o anjo anuncia a Manoá. E não que Manoá não acreditasse, mas quero uma confirmação para saber se é o anjo mesmo. Ele ora ao Senhor, o Senhor ouve, o anjo reaparece. É dito também que mais à frente, que Manoá, ele quer oferecer um sacrifício ao anjo. E aí o anjo fala: não, você não tem que oferecer sacrifício a mim, você oferece ao Senhor. É dito na Sagrada Escritura que o fogo consome aquele cabrito, aquele
como assim era de costume, ou seja, Deus aceitou o sacrifício de Manoá, e ali então a criança é concebida, o menino nasce, e no verso 24 diz aqui que depois que deu a mulher à luz um filho, ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Irmãos, quantos jovens são abençoados por Deus? E aí é quando vem a dúvida, na adolescência. Uma rebeldia que, sem motivo, rebelde sem causa. Quero ser rebelde. Quero usar roupa preta, chorar no banheiro, ouvir rock. Sem motivo. É como se Sansão tivesse tatuado, e você e eu devemos conhecer pessoas assim, que usam daquela frase, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Já ouviram isso? Já ouviu? Você também já deve ter ouvido de pessoas que falam coisas do tipo, devo, não nego, pago quando puder. Os irmãos conhecem. Esse era Sansão. É como se ele carregasse os seus emblemas e dizia assim, eu faço o que eu quero. A vida é minha. Se meus pais servem à igreja, o problema é deles. Se meu pai é oficial da igreja, o problema é deles. Se minha mãe serve na igreja, o problema é dela. Se minha mãe canta no coral, o problema é dela. A dificuldade de Sansão em entender o seu voto de nascimento, e não foi um voto feito pelos pais, foi algo dito pelo Senhor. Esse menino será meu. Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas. Mas não precisa ser desse jeito. Vamos observar aqui, agora no capítulo 14, que diz assim, desceu Sansão a Timna, vendo em Tímida uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse, vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-me por esposa. Se a gente fala hoje de julgo desigual na igreja, misericórdia, a gente não volta mais. Se nós falarmos de julgo desigual nas igrejas, meus irmãos, o processo vem. O culto aqui é transmitido? É transmitido? Ainda bem. Louvado seja Deus. Vai para o YouTube? Será transmitido? Vamos mudar para Salmo 23? Irmãos, luz e trevas não combinam. A primeira percepção de Sansão, talvez os seus hormônios borbulhassem, mas ele tinha um voto nazireu, chamado por Deus. Ele vai olhar a filha de quem? Dos descrentes. A mãe dele, preocupada, fala assim, olha, porém, a partir do verso 3 aí, capítulo 14, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Sansão, ele vira para o seu pai e fala, toma-me esta, porque só desta me agrado. Toma-me esta, porque é dessa que eu me agrado. O mundo sempre foi um lugar atrativo. As coisas do mundo funcionam melhor, temos essa impressão. É engraçado porque os pais olham os filhos do mundo e falam assim, puxa vida, as crianças do mundo são tão obedientes aos pais, os meus fazem uma bagunça danada. A casa do ímpio é uma casa tão cheia de coisas, cheia de bens. O salmista, Asaf, no Salmo 73, ele fala isso. Olha assim, Senhor, eu estava quase admirando, eu admirava essas coisas, eu almejava essas coisas, e faltou uma beirinha para eu não sucumbir e ter e querer essa vida dos ímpios.
mas diz que o Senhor exterminará os ímpios. Ele se retrai, ele fala, olha, bom mesmo é ficar com o Senhor. Mas não era o que ocupava os olhos de Sansão. O verso 4, ele fala aqui, mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Irmãos, Deus tem os seus propósitos. É dito na Bíblia que lá em os filhos de Jacó, Israel dominaria o irmão mais velho, mas não precisava do pai, da mãe mentir para o pai. Olha a confusão disso tudo. Não precisava ser assim. Era dito que José seria governador. Mas a cobiça, a situação ali o levou a ser escravo. As coisas não precisam ser tumultuadas. As coisas não precisam ser doloridas muitas vezes. Então, se você, meu irmão, me ouve aqui nessa noite, tira um pouco os olhos do mundo. Às vezes o jovem está aí acalorado, abrasado, e olha o mundo e fala assim, puxa, que menina bonita. Dá um tempo, segura a onda. Ora ao Senhor. A moça encontra-se desolada, olha para a igreja, não vê ninguém. E aí, cadê os acampamentos que não acontece nada? Nem vai em acampamento porque é melhor ir no bar da esquina. O mundo é só destruição, é tragédia. O texto prossegue. É dito então, meus irmãos, que aqui vemos a primeira demonstração da força de Sansão. A partir do verso 5, no capítulo 14, diz assim, que desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Nesse instante, então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem ter nada na mão. Todavia, nem a seu pai e a sua mãe deu a saber o que fizera. Agora, Sansão, ele é um omisso dentro de casa. Sansão é um omisso dentro de casa. Ele não conta mais nada para ninguém. Ele, com o seu carimbo de eu faço o que eu quero, a maneira que eu quero, eu vivo da maneira que eu quiser, eu escolho a mulher com quem eu tenho que me casar, eu faço da minha vida o que eu bem entender, Sansão agora se fecha. E um fato desse, seus pais não sabem. Quando escondemos as coisas daqueles que estão próximos nossos, cometemos o pecado de omissão. Sansão, ele continua, depois desse fato, ele falou, aquela mulher dele é que ele se agradou. Ele voltou para tomar a mulher, e apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Sansão agora se delicia com o mel, que é praticamente o leão morto vira uma colmeia. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Quem já morou em sítio e já criou gado, isso é muito comum. Eu morei num sítio na Vila Moraes, sentido Bertioga, e ali criávamos alguns gados, e aí teve uma bezerra, nasceu prematura. Aí a ideia, o que era? Era pegar a bezerra dali e jogar ela para outro canto, e assim o fizemos. Passou alguns dias, nós passávamos lá, eu e meu pai, nós tínhamos o costume de abrir caminhos no meio da mata, olhamos lá a carcaça, dentro da carcaça tinha abelha, né? E eu sou alérgico, né? E aí, toda criança impetuosa, dá chute em tudo, chutei a carcaça, a abelha vem, né? O rosto do moleque imbecil fica desse tamanho, né? Isso é muito comum. O voto de Sansão não podia pelo menos 3 coisas: tocar em coisa imunda. O voto de Sansão não poderia bebida alcoólica, bebida forte, fruto da videira, e não poderia navalha sobre a sua cabeça. Aqui Sansão, ele infringe o seu voto. E era um voto perpétuo. Mas o seu carimbo, a sua tatuagem, o seu ímpeto é: eu faço o que eu
Quero. Sansão, ele se assimila aos filisteus. Sansão, ele promete uma festa. Sansão, ele traz, então, a partir do verso 10, diz que ele descendo da casa do seu pai, a casa da mulher, fez Sansão ali um banquete. Irmãos, aqui Sansão, ele está tão igual aos filisteus, que as festas dos filisteus, segundo os comentaristas mais experientes, os estudiosos, dizem que os filisteus comemoravam as suas festas com muitas orgias. Bebida não pode faltar. Comida não pode faltar. Prostituição também não pode faltar. É dito que Sansão, quem prepara o banquete é Sansão. Ele está igualzinho. É um filisteu nato. Ninguém mais consegue diferenciar. Ninguém mais consegue enxergar para Sansão como alguém da tribo de Israel, da tribo de Dan. Ninguém consegue enxergar mais como uma pessoa que foi feita um voto nazireu. É dito na Bíblia, meus irmãos, diz a palavra do Senhor pelos seus profetas, de que Deus olha a população, diz que olha lá do alto e ele não consegue diferenciar aquele que serve e aquele que não serve, de tão iguais que são. E a igreja, aqui igreja, é uma atenção, é um caminho muito ruim. Não assimilem a cultura do mundo. Não assimilem a cultura do mundo. Qual é a cultura do mundo? Casamento homossexual. Está na moda. É cultura. Não pode rejeitar. Está na moda aborto. Está na moda aborto. Ah, mas não, está na moda. A gente precisa legalizar isso. A igreja perde quando ela assimila a cultura. Quando ela não faz diferenciação daquilo que é a palavra de Deus e daquilo que não é a palavra de Deus. A igreja perde. O nome do Senhor é blasfemado. Quando a igreja deixa de agradar a Deus e busca agradar homens. A igreja perde quando assimila a sua cultura. A vida de Sansão é ladeira abaixo. E diz aqui que Sansão, ele dá um enigma, porque nas festas era costume dar enigmas, charadas. Observem aqui, irmãos, observem aqui com muita atenção, verso 12 do capítulo 14. Sansão diz assim: dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias da boda, 7 dias de festa, me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se me puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhes disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que alçamos. Então lhe disse: do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão. Observem aqui que os filisteus passam a coagir a mulher de Sansão, que diz assim: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: aqui Sansão cai no truque mais antigo. Cai num truque. A mulher de Sansão diz assim: tão somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim? E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declarei a ti. O verso 17, ela chorava diante dele. Os 7 dias em que celebravam as bodas, ao 7º dia lhe contou, porquanto importunava, então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Quero falar aos homens. O que a gente mais quer na vida é paz, não é?
Nós queremos uma televisão, nós queremos 140 canais para não assistir nenhum deles, porque nós queremos passear entre os canais e não prestar atenção em nada. A gente só quer paz. Homens, não vendam a paz. Façam guerra. Façam guerra. Pessoas na antiguidade trocaram a sua primogenitura por um pouco de comida. Olha, com perdão, olha a desgraça que deu. Pessoas têm trocado a sua idoneidade por suborno. Pessoas têm trocado a sua moral para contentar grupos. Sansão, ele quer paz. E aí, aqui nós vemos a mulher de Provérbios, uma mulher rixosa, que usa do seu argumento e fala assim: Sansão, você não me ama? Você não vai falar para mim? O tonto cai. Ele fala o enigma. E aí, importante, Sansão casou com quem? Com uma filisteia. Não era gente dele. Qual o interesse dela em permanecer fiel a ele? Qual o interesse disso? Não, quando eu casar com o rapazinho lá, ele vai para a igreja. Vai nada. Irmãos, eu vou abrir o meu coração aqui. Conheci a Rafaela. Eu não conhecia Jesus. Conhecia meio de longe. Precisava de algumas imagens para chegar a Jesus. Meu coração, numa programação de jovens lá em Suzano, a Rafaela fala assim: olha, vai ter um encontro dos jovens, eu queria que você fosse. Falei, poxa, jovens, comida, bebida, música, tinha tudo isso. Mas de uma maneira, meus irmãos, que eu nunca vi na vida. A irmã Rosa pregou, minha mãe na fé. Hoje congregamos juntos à igreja de Suzano. E a palavra dessa irmã foi assim: se não estamos com Jesus, caminharemos ao inferno. Né, Francisco? Eu falei, a senhora está equivocada, eu não vou ao inferno. Aí ela é muito bruta, mas é um amor de pessoa, uma rosa cheia de espinho. E ela falou assim: então você precisa se entregar a Jesus e conhecer a sua palavra. Eu falei, não, eu já sou de Jesus, eu agora vou conhecer a palavra. E aí em casa, conhecendo, lendo a Bíblia, li mais livros, porque só tinha Bíblia católica, li 8 livros a mais. Nada a ver. E meu coração pertenceu a Jesus, e eu sou de Jesus. Não tem um dia, meus irmãos, que eu durmo e penso na desgraça que eu podia trazer para a vida da Rafa. Uma professora de escola dominical, uma moça que cantava na igreja, uma moça que tinha no seu ciclo de amizades, crentes, irmãs, jovens, uma menina que ia a acampamentos. E quando eu penso nisso, eu tenho um negócio no estômago, parece uma vontade de vomitar, e falo assim: Senhor, graças ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Querido irmão, querida irmã, o risco é muito grande. Tem opção dentro da igreja. Tem opção. O quanto você se envolve nas coisas do Senhor, o quanto você economiza para os acampamentos, o quanto você economiza para participar, quer aqui na Igreja da Moca, no Presbitério da Moca, no Presbitério do Vale do Paraíba. Meus irmãos, tem atividade o ano inteiro. Agora com tecnologia, então, se você clicar lá, acampamento igreja tal, você já consegue ver, se prepara, se embrenha nesse meio. Você não quer, eu preciso aprender a mexer no YouTube, fazer vídeo no YouTube. Quero aprender a fazer vídeo no YouTube. Tá lá, já dá. ChatGPT agora instrui você.
E cada vez mais a palavra do Senhor diz que somos indesculpáveis. Sansão, indesculpável. Sansão, então, ele cai na onda da Filisteia. Ele passa o segredo. E aí, então, é dito que ao 7º dia, antes do pôr do sol, verso 18, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio. Sansão é um cavalheiro, um gentleman, e ele chama a esposa dele de vaca. Olha só, se vós não lavrasseis com a minha novilha, olha, nunca tereis descoberto o enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, ele desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou e as suas vestes festivais e deu aos que declararam o enigma. Porém se acendeu a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Sansão agora é um assassino. Ele usa do poder do Senhor para matar outras pessoas e cumprir a sua promessa. Ele tira a roupa desses e entrega àqueles que, então, supostamente decifraram o seu enigma. Ele fica emburrado, infantil, porque ele volta para a casa do pai. O capítulo 15 segue essa sequência, ladeira abaixo, porque diz que passando algum tempo nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela não o deixou entrar. O casamento não havia se consumado. O meu pai, na verdade, a minha família, nós tivemos uma oportunidade de trabalharmos para os árabes da cidade de Mogi das Cruzes. Né? Lojas de imóveis, vou até fazer uma propaganda, lojas de imóveis Sultão. Né? Meu pai trabalhou lá por 35 anos, entregando móveis. Então, se você conhece Mogi das Cruzes, tem uma rua que se chama Coronel Souza Franco. O nome daquela rua deveria ser Alibaba e os 40 Ladrões, porque só tem libanês, só tem árabe naquela rua. E meu pai trabalhou para eles durante todo esse tempo. E no sítio onde nós morávamos, a ideia do casamento era mais ou menos essa. Muitos dias de festa, e o noivo não conhecia a noiva no dia ali do casamento. Ele vinha meio que cortejar a noiva nesses dias de festa. E depois de terminar a celebração, então se consumava o casamento com a noite de núpcias. Era assim que funcionava. Sansão, ele sai dessa festa, ele volta para a casa dos pais. O verso 20 do capítulo 14 fala assim, que ao companheiro, olha que amigo de Sansão, olha a amizade de Sansão, que diz assim, que ao companheiro de honra de Sansão foi dada a mulher, a esposa deste. Fura olho. Né? Que coisa. Sansão fica emburrado, a sua infantilidade. Eu faço o que eu quero. Ele vai para a casa dos pais e a mulher dele agora passa a ser mulher do seu amigo de honra. E aí é dito que um tempo depois o pai não deixou ela entrar, e aí o pai ainda diz no capítulo 2, do verso 15, por certo pensava eu, que de todo a aborrecias, de sorte que a dei a teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Coisa simples, né? A mais velha casou, mas tem aqui a mais nova, fica com ela. Sansão, eu custo a entender isso daqui. Sansão responde, desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Sansão agora se veste de uma possível autoridade. Sansão acha que está sendo o juízo de Deus, mas ele está trabalhando com ego próprio. Ele está usando das coisas do Senhor para fazer aquilo que o seu coração queria fazer. O verso 4 diz que saiu, tomou 300 raposas e tomou fachos, e as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas.
Tendo ele chegado fogo aos tições, largou na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, as vinhas e os olivais. Hoje ele seria condenado também por maltrato animal. Alguns comentaristas e historiadores dizem que acham difícil a ideia de ser raposa, porque raposa é um animal muito arisco, mas é possível que sejam os chacais, cachorro do mato, algo nesse sentido, né? E aí Sansão amarra a cauda deles, ateia fogo, e nesse desespero eles põem fogo, então, no cereal. É sabido também que em algumas culturas, principalmente trigo, soja, é preciso que a sua vagem esteja seca, combustível perfeito. Sansão acaba com aquela plantação dos filisteus, e ainda dito aqui, a partir do verso 6, perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e o seu pai. Triste, né? Ou seja, prometeu lá, os filisteus prometeram que não iriam fazer se ela entregasse o enigma. Ele entregou. Agora Sansão se vinga. Eles fazem isso. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Sansão ele foge. Então os filisteus subiram e acamparam contra Judá e estenderam-se por Leí. Porque os homens de Judá, perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subsistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabia tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Semelhança com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem os entregou, quem foi atrás de Sansão, foram os seus próprios. Não foram os filisteus que foram atrás de Sansão, foram os de Judá. É dito a partir do verso 12, que diz: descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis, ou seja, vocês não vão me matar? E eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E o amarraram com 2 cordas novas e fizeram-o subir da rocha. Sansão, ele arma mais essa contra os filisteus. Ele se deixa entregar. Se você acha que o nosso Senhor e Salvador Jesus surpreenderam ele, você está enganado. Diz a Bíblia que ao Pai prouve moê-lo. Ele se entregou. Por vontade humana? Não. Vontade própria. Diferente de Sansão para armar uma cilada, os propósitos do Senhor são maiores. Sansão, ele fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Novamente Sansão tocando em coisa impura. E aí Sansão, ele acha que ele é o rapper do momento. É o Mr. Catra do Antigo Egito. Do tempo antigo. Porque ele faz um rap, ele fala assim: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Não rima, não tem nada a ver, mas no hebraico diz que rima. Sansão acha que sabe fazer música. E tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dali saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamaram aquele lugar de En-Acoré até
o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Não acaba aí. Eu quero aqui, meus irmãos, trazer algo de extrema relevância. O nome Sansão. O nome Sansão. O nome Sansão, os estudiosos dizem que é filho do sol. Outros dizem que é pequeno sol. Ou seja, Sansão foi criado para ser luz. Assim como eu e você, assim como o filho dos crentes, foram criados para ser luz. Mas Sansão, ele não busca a luz. O capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Quando nós entendemos a palavra aqui, prostituta, o texto original, ele traz como realmente mulher infiel, mulher sem pudores, tá? É esse o entendimento. E coabitou com ela. Foi dito isso aos gazitas. Sansão chegou aqui, cercaram, pois, toda a noite e esperaram as escondidas na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperemos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou as folhas da porta da cidade e as suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou-a, pondo sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte, que olha para Hebrom. Sansão tem um problema com a noite. A luz tem um problema com as trevas. O negócio dele é a noite. E aqui vem praticamente o desfecho da história de Sansão, algo que nos traz a sombra, somente a sombra de um Salvador. Porque aqui, a partir do verso 4 do capítulo 16, Sansão, ele conhece uma mulher que se chama Dalila. Também os estudiosos e comentaristas dizem que o nome Dalila, ele deriva de uma fala, ele deriva de uma palavra que significa noite, Laila. Observemos esse aconchego de Sansão, do filho do sol, o pequeno sol, com a noite. Diz aqui: então os príncipes dos filisteus subiram a ela até Dalila, verso 5, persuade-o e vê que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão. Caiu no golpe de novo. Amados irmãos, a nossa vida, ela é de erros e acertos. Não é assim? Quem nunca acertou muito, mas quem nunca errou muito? Eu trabalhei aqui no Banco Santander, que foi até fechado, eu trabalhava no caixa, nós ganhávamos uma gratificação, que é a gratificação de caixa, a quebra de caixa. E tinha mês que eu usava a gratificação de caixa toda, diferença no caixa. Dei dinheiro a mais para um monte de gente. Paga do bolso. A gente erra muito. Mas também a gente acerta. E a gente tem que aprender com os acertos, mas tem que aprender muito mais com os erros. Sansão, ele é tão eu faço o que eu quero e o problema é meu, que ele cai no erro novamente. Agora com Dalila, ela fala, olha, eu peço no que consiste a sua força, com que pode ser amarrado para que possam te subjugar. Respondeu Sansão, se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, e ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Dalila esconde alguns homens no seu quarto. E ela grita, depois de ter amarrado Sansão, verso 9, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Pegadinha do malandro, né?
Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Mas Dalila ainda pega mal com ele. O verso 10 fala assim: eis que zombastes de mim e disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? Ele novamente: se me amarrares com cordas novas, como que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila novamente tomou cordas novas e o amarrou e disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Tinha ela escondido no quarto interior homens escondidos. Ele arrebentou de seus braços como um fio. E Dalila novamente: Sansão só quer paz. E ele vai, e ela pergunta: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, como que poderia ser amarrado? Ele respondeu: se teceres 7 tranças na minha cabeça, com a urdidura da teia, e se afirmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Ela assim o fez. Ela fixa os pinos. E novamente, no verso 14, Dalila fala: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Ele despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Sansão cai no golpe de novo, no verso 15, porque ela diz assim: então ela lhe disse: como diz que me amas, se não estás comigo o teu coração? 3 vezes já zombaste de mim e não me declaraste como consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da sua alma dele uma impaciência de matar. Pais e mães, há filhos que são como o burro do Shrek. Tá chegando? Tá chegando? Agora tá chegando. Já chegou? Quando as crianças vão à praia, né? Tá chegando? Já chegou o trânsito e tudo mais. Sansão, ele só quer a paz. E aqui é aquele instante perigoso onde muitas vezes há uma negligência, aonde se fala assim: faz, compra, faz o que você quiser, toma o que você quiser. Não aguento mais ouvir sua voz. A impaciência, dito aqui, que é a impaciência de matar. O verso 17 diz que descobriu-lhe todo o coração. Ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila agora descobriu de onde vem a força dele. Dalila agora conseguiu o que ela queria. A recompensa. Gente infiel. Gente comprada. As nossas amizades, irmãos. Que pessoas têm tido? Que pessoas estão ao nosso derredor? Quais são as pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade? São pessoas que nos querem bem ou querem os nossos bens? Dalila é corrupta. Ela é corrompida. Observe o verso 19 do capítulo 16. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, pois ela a subjugá-lo, retirou-se dele a sua força. Irmãos, o filho do sol, aquele que era para ser luz, o pequeno sol, agora se deleita nas sombras da noite. Sansão descansa na noite. Sansão se deixa apoderar-se por trevas.
Sansão se debruça, a luz se debruça nas trevas. As trevas acariciam a luz e a luz perde o seu brilho. Dalila grita mais uma vez: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, diz consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram, vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no em 2 cadeias de bronze e virava o moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amados irmãos, que fim, que tristeza, que situação de Sansão, que vergonha. Vazaram os olhos de Sansão, furaram os seus olhos. O verso 23 do capítulo 16 diz que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Cada vez que um ímpio tira um crente da igreja, é como se fosse uma música para o próprio Satanás. Ganhamos mais um. Eu creio exatamente na providência do Senhor. Eu creio que salvação não se perde. Eu creio que aquele que é do Senhor um dia há de voltar. Eu creio que aquele que foi afora, aquele que saiu, sendo do Senhor, retornará. Mas não precisa passar vergonha. Vendo o povo, louvaram ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixe-me, para que apalpe as colunas e que sustém a casa, para que eu as encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e as mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Vamos dar um tempo. Viva São Benedito! Viva São Benedito! Viva São Benedito! Esse momento só colabora para a nossa fé. Sansão, é dito que Sansão alegrava os filisteus. Pessoas ao seu redor estão se alegrando junto com você ou estão rindo de você? Você diverte os ímpios? Quem diverte ímpio também é ímpio. Irmãos, a história de Sansão é algo muito sério e que deve ser olhada com muito temor. Sansão aponta para o Salvador. É dito que Sansão ele pede para que ele fique no meio entre as duas colunas, para que ele possa estender o seu braço, ali derrubar, ali matar quem está no templo, quem está naquela casa.
O verso 29 diz assim: abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio e em que sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que o matara em sua vida. Sansão abre os braços para matar os filisteus. É uma sombra do próprio Jesus. Abriu os braços o nosso Senhor. Abriu os braços o nosso Senhor. E ele não matou os filisteus, ele matou a morte. Temos vida em Cristo. Há uma sombra aqui tortuosa da vinda do Messias, daquele que livraria Israel dos filisteus. E agora o próprio Senhor Jesus nos livra da morte. Jesus matou a morte e não foi empurrando colunas, foi abrindo os braços na cruz do Calvário. Paulo escreve aos Romanos: essas pessoas conhecem a Deus, mas não glorificam como Deus. Essas pessoas têm o conhecimento de Deus, mas não glorificam como Deus. As suas graças são recebidas pelos ídolos, e a Bíblia fala que ídolo é aquele que não anda. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, e tem boca, não fala, e não come, não anda. É preciso um carro de som para carregar. É preciso um carro de som para carregar e falar: viva tal, viva tal. Não, viva o Rei dos Reis, aquele que matou a morte, aquele que reina e vive para todo sempre. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amados irmãos, jovem, quando algo fora, crentes, maduros, o irmão de longa data, quando algo bater no seu coração e te mostrar um outro caminho que não o do Senhor, é tempo de rejeitar. João fala que somos luz e luz não tem trevas. Aonde habita a mentira, nós somos a verdade. Aonde estamos com o Senhor, somos do Senhor, somos filhos do Senhor. Se há dúvida no seu coração, se há dúvida na sua vida, meu jovem, minha jovem, o pequenino que lá está, que Deus esclareça a sua vontade sobre a sua vida. Que Deus permaneça, que você continue nos caminhos do Senhor. Que Deus permaneça, que você continue a casa do Senhor, louvando o nome do Senhor, cantando hinos ao Senhor, crescendo na graça, buscando conhecimento. Sansão tinha tudo para dar certo. O seu propósito de começar a libertar o povo de Israel dos filisteus foi cumprido. Mas não precisava ser tão doloroso. Sansão, ainda na sua morte, ele fala assim: Senhor, me dá um último. Ele clama ao Senhor e fala assim: olha, eu peço que te lembres de mim, dá-me forças essa vez, para que eu me vingue dos filisteus. Dá-me força ao menos dessa vez, para que eu me vingue, ao menos por um dos meus olhos. Senhor, tem misericórdia de mim, afasta de mim esse cálice. Senhor, olha para eles, porque eles não sabem o que fazem. É a diferença de Sansão e do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos aplique, que Deus nos conduza a nossa vida